Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais um top 5 posicional, dessa vez os Defensive Tackles da classe. A gente tem bastante vídeo, acho que sai quase um vídeo por dia até o draft. Como já falei, o objetivo é que vocês possam conhecer o máximo de jogadores possível, por mais que seja só um resumo bem rápido. Dá pra pegar os jogadores aí, principalmente da primeira rodada. E queria convidar vocês a acompanhar com a gente, que vai ter muito mais informação. Acho que é o único canal que cobre do jeito que a gente cobre. E vão ter lances dos últimos drafts, né, que a gente teve. Acho que a gente tá acompanhando desde 2020, eu acho. Estamos aí já no nosso 5º ano de draft. Então confere aí a chamada do draft que vai acontecer no próximo dia 24. A fé e a esperança de um futuro melhor passa por mais de 300 jogadores, 32 times, 7 rodadas e 257 escolhas. Os calouros querem um time e os times querem um título. De 24 a 26 de abril vamos transmitir ao vivo os 3 dias de escolha do NFL Draft 2025, com a energia e a emoção que você já conhece. Quem acompanha o Rapinas sabe, aqui não tem meia volta. Vamos viver o draft como você nunca viu. Serão 3 dias intensos de análises, reactions, tensão e emoção. Nada vai passar batido. Cada pique vai ser vibrada com você. E claro, sempre com aquele toque especial Rapinas de zoeira. Análise afiada e interação com a galera. Você vai sentir cada grito de emoção, cada suspiro de tensão e vai viver o draft de uma maneira que só o Rapinas sabe fazer. Todas as emoções e decepções, todos os times da NFL e a energia de cada momento, tudo isso ao vivo, com a melhor e maior cobertura do YouTube. Então anote aí, 24, 25 e 26 de abril, aqui no Rapinas do Mar. Vamos lá, o jogador número 5 é o TJ Sanders de South Carolina. Um cara que eu gosto muito. Na verdade tem bons nomes nessa defesa de South Carolina. O TJ Sanders era um deles. Acho que estava até mais alto no board pra mim no começo do ano. Um cara de boa envergadura, bom repertório de moves. Um cara que consegue produzir muito bem. Algo que ele precisa evoluir, que eu acho que ficou mais evidente nesse tape desse ano, é o leverage, né? A altura que você tá. Então muitas vezes quanto mais baixo você estiver, mais inclinado em postura, menor seu centro de gravidade, então mais difícil para o seu adversário lhe derrubar. Fora isso, né, também é mais difícil do adversário colocar as mãos no seu peito, né, que é onde normalmente consegue se controlar, né, colocar o jogador mais para um lado ou para o outro. Então esse é um ponto que ele precisa ajustar. Posição número 4 é o Derek Harmon, lá de Oregon. Um dos melhores jogadores defendendo a corrida, acho que de todas as posições. Produz muito bem, é um cara atlético para a posição que ele tem. Então, assim, muitas vezes pro calouro, esse fato de trabalhar contra a corrida, assim, fazer o jogo sujo, né, vamos dizer assim, que o brilho é o pass rush, é o sack, é o hit, né, então é algo que ele precisa. Às vezes o cara consegue alguns snaps a mais, né, se destacando nesse lado da bola, né, fazendo esse jogo sujo, né, vamos dizer assim. E o Harmon já chega bem pronto para a NFL nesse sentido. O problema é que no outro lado, né, ele tem pouco repertório de pass rush, normalmente vence da mesma forma, com força e o leverage. Então ele precisa melhorar esse trabalho de mãos, o repertório em geral, para ser
ele tem potencial para isso, assim, você percebe, né, em alguns snaps isso. Então, assim, ele não é um cara que veio para ser só um combatente do jogo corrido, mas tem potencial para fazer mais. Por isso que ele aqui tá na nossa posição número 4. Bom, na posição número 3 a gente tem o Kenneth Grant, lá de Michigan. Ele é um cara de 6'3" e 330 libras, mas você não consegue imaginar isso vendo ele se mover em campo. Ele é muito atlético, não foi tão freak quanto eu imaginava que ele fosse, assim, vendo ele em campo. Parecia que os números do combine dele iam ser os melhores números, assim, vinha pra quebrar o combine na posição, ou o Pro Day, né? Não foi isso que aconteceu. E é um excelente contra o jogo corrido, como falei. Vai buscar os jogadores, ter uma boa explosão. Como eu disse, tem força para bloquear, né? E tem a capacidade atlética para ir buscar os jogadores, perseguir. O problema dele é que ele não apresenta muito, assim como o Derrick Harmon que a gente falou, não apresenta muito no pass rush. Né? Então o pad level dele é meio inconsistente, ele precisa evoluir nisso e precisa ter repertório de moves. Ele, mais do que o Harmon, tem esse potencial porque ele tem essa capacidade atlética, né, envergadura, tamanho e velocidade para produzir, para ser uma ameaça no jogo de passes também. Então é algo que ele precisa ajustar. Na posição número 2 a gente tem o Walter Nolen, um cara de um potencial, desde que chegou no college, visto como um grande potencial. Ele era de Texas A&M, se transferiu para Ole Miss. Algumas pessoas falam que ele tem, já começando com um ponto negativo, né, alguns problemas extra-campo, né, algo que de personalidade, de comprometimento. Porém, ele é um cara muito atlético, né, então é um pass rusher muito bom, vai vencendo no primeiro passo muitas vezes, assim, aquele cara que envergonha o adversário, né, do jeito que ele vence. Porém, precisa evoluir no jogo corrido, né? É algo que ele precisa ajustar, né? Fica faltando isso, assim, como precisa ganhar um pouco de massa, né? E um pouco mais de disciplina. Talvez, como eu falei, assim, a postura dele seja assim, eu brilho mais no pass rush, então no jogo corrido eu vou dar uma segurada, assim, não vou me dedicar tanto. Isso é só uma coisa que eu tô levantando, não que seja a realidade, beleza? Bom, na posição número 1 temos o Mason Graham, um cara que eu acho que não sai do top 10. É um defensive tackle muito bom, assim, diferenciado contra a corrida, contra o pass rush, bem veloz, jogador muito inteligente, boa produção. Qual o grande problema dele, né, que pode tirar ele do top 10? Poxa, com todas essas características eu quero esse defensor do meu time, né? Eu também quero no meu, mas assim, ele tem alguns problemas de um problema de envergadura, né, comprimento de braços, que pode atrapalhar na NFL, que é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes você vai jogar em Michigan e, sei lá, Tennessee State, e aí a disparidade entre o Mason Graham e o offensive guard que vai bloquear tipo, sei lá, o Sol e Mercúrio de tamanho, né, falando da qualidade. Na NFL, né, por isso que a gente fala, tem tantos jogadores que se declaram pro draft, tantos jogadores no college, e poucos vão para a NFL e poucos fazem o roster, porque é um nível de competição muito grande. Então, a disparidade que existe atlética no college não é na NFL. Então tem os jogadores que a gente fala que é ruim, que são ruins na NFL, assim, atleticamente dariam um show no draft, no college, né, por exemplo. Assim, estariam numa primeira linha para nível de jogador de college. É isso que eu estou dizendo, assim, essa disparidade não é tão grande. Então, assim, ele vai ter que vencer muito na técnica. Então, é algo que ele
que precisa ver como vai ser essa adaptação dele no primeiro, mas assim, o talento dele é inegável. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!